Olá, queridos, tudo bem? Como estão? Se não sabem, vou contar para vocês. Recentemente eu fui de intercâmbio, nada mais, nada menos do que para os Estados Unidos, tá bom? Eu fui para Nova York, que é exatamente o que eu vim contar hoje. Eu fui para Washington, fui para Baltimore, fui para um monte de lugares. Primeiro, viajamos para Nova York por 4 dias nesse intercâmbio. Sei que vocês estão ansiosos por isso. Vou contar para vocês minha viagem para Nova York. Os americanos eram de Baltimore, então minha colega americana já veio aqui em março, durante as falas. 3 semanas depois, fui eu. Viajamos 4 dias em Nova York e depois para Baltimore com as famílias. A viagem começa com o desafio de acordar às 3 da manhã. Você deve se perguntar, por quê? Porque a gente tinha que estar na escola às 4h30. No começo eu não ia dormir, mas faltavam 2 horas para eu acordar. Como já tinha feito tudo, pensei, melhor dormir 2 horas do que ficar sem fazer nada. Fui dormir e acordei às 3h30 para estar na escola às 4h30. O ônibus vinha nos buscar para levar até Madrid, numa viagem de cerca de 5 horas. Eu nessa viagem perdi uma lente de contato. Eu tinha colocado elas, acho que naquele dia, e perdi a lente no primeiro dia da viagem. Tudo bem, não tem problema, porque entre tirar e pôr, eu de óculos não dá. Lente de contato no ônibus, no final, se perdeu. Então, bom, eu dormi um pouquinho, não muito. Na verdade, essa viagem não foi das melhores. Enfim, chegamos ao aeroporto de Barajas. Tudo certo, tudo tranquilo, fizemos o check-in, controle, tudo certo, digamos assim, né? Eu estava um pouco nervosa, porque esse negócio de ir pra longe e ter que despachar a mala não me agrada nem um pouco. Mas também te digo que eu era bem experiente, tá? Porque eu tinha um GPS nas minhas malas. Eu fui mais esperta que todo mundo e coloquei GPS em cada mala. A gente embarcou no avião, eram 8 horas de voo, tá? O bom é que o avião estava bem confortável. Quando fui para Los Angeles, não lembro disso. Só recordo do avião apertado com o assento grudado no da frente. E eu assim, sabe? Né? Esse era bem confortável. Você podia reclinar o assento, tinha uma televisão com várias séries, tinha The Big Bang Theory. Em teoria não tenho nada, mas estou contando tudo. Tinha música, jogos, travesseiro e cobertor. No final, praticamente dormi todo o voo. Eu dormi o dia todo, o voo todo. Eu acordava e voltava a dormir o tempo todo. Era assim, dormia 1 hora, acordava com dor no pescoço ou nariz, fazia um ajuste e dormia mais 1 hora. Foi assim o voo todo, até que enfim. Chegamos ao aeroporto de Nova York. Ao chegar nos Estados Unidos, você tem que passar por um controle, tá? Para que deixem você entrar. Então, nós, obviamente, também tínhamos que passar por isso. Eu fui lá tranquila, sem me preocupar com nada. É um controle, porque é um controle onde vão te fazendo perguntas em inglês e você tem que responder como se fosse uma prova oral de inglês, basicamente. Fui confiante de que, por sermos um grupo escolar grande, fariam as perguntas para minha professora, mas não foi o que aconteceu. Eles nos dividiram em grupos. O bom é que eu fui com minhas 2 amigas, e uma delas, na verdade, fala inglês muito, muito bem. No fim, eles perguntavam, ela respondia e eu só concordava. Obrigada. E também fizeram a gente colocar a digital e essas coisas assim. Muito, não sei, é um pouco... dá um medinho, né? Mas enfim, passamos pelo controle, tudo perfeito e finalmente estamos aqui, já esperando o ônibus vir nos buscar. O ônibus não vinha, minha professora ligando, e quando finalmente chegou, minha professora pegou o motorista e disse: "Não sei quem somos, o grupo, minha escola." Muito bem, o motorista assentiu. Subimos, um ônibus normal, daqueles grandes de sempre. Éramos 12 pessoas, então dá pra se acomodar. Muito bem, talvez já estivéssemos na estrada há uns 40 minutos. De repente, o chefe liga pra ele e diz: "Né, você se enganou, pegou-se o grupo errado. Volta para o aeroporto, porque o outro está aqui esperando e o grupo que você tinha que buscar está esperando você ir buscá-los." Estávamos no meio de um engarrafamento, porque tinha muita gente lá. Tivemos que dar a volta por mais uns 30, 40 minutos e finalmente chegamos ao aeroporto. O bom é que valeu a pena, pois era um grupo de vovôs espanhóis, muito engraçado. Sim, foi uma viagem. Depois o homem fez um tour pra gente lá por toda Nova York, de verdade. Então, bom, tudo certo, né? Ele nos levou. Eu ia olhando a paisagem e via que já estávamos chegando em Nova York. E eram todos prédios normais. E eu via prédios normais passando. E eu pensava, isso vai ser uma baita decepção. E então, de repente, eu vi como os prédios começaram a crescer. Começaram a virar arranha-céus, cada um daqueles prédios. E aí eu já fiquei chocada. Quer dizer, na van vimos a Times Square, vimos um monte de coisas, até que finalmente chegamos no hotel. O hotel, na verdade, era um hotel bom, além disso, estava super bem localizado.
Acho que era na Avenida 40 ou algo assim. Super bem localizado, bem no centro. Os quartos eram para 4 pessoas, então estávamos em 2 camas de casal e tal. E éramos exatamente 4 meninas, então não teve nenhum problema. Só uma dúvida, qual o problema de Nova York com luzes? Não entendo, você entrava num quarto e não tinha luz. No primeiro dia, chegamos tarde por causa do controle, então só fomos a Times Square, conhecemos a região e entramos na Sephora. Coisa que é bem importante, pelo menos eu acho, né? Olha, sim, esse é o Empire State. Acho que demos uma voltinha e depois fomos jantar no Raising Cane's. Isso deve te soar familiar, e se não, eu explico e vai passar a soar. São aqueles típicos filés de frango, sabe? Eles ficaram famosos no TikTok. O molho vinha em um copo de papelão, tipo aqueles de refrigerante do McDonald's. Era tudo cheio de molho. Fomos lá, basicamente. Muito bom também, vou te dizer. Mas não vale a pena pagar 6 paus por molho em um copo de refrigerante. Porque no final sobrava metade, porque não precisa de tanto. Tipo, era meio que um golpe, né? Mas estava muito bom, tenho que dizer. E olha, eu pedi o menu infantil. E por alguma razão estranha que eu não sei, não tinha água. Tive que comer a comida com leite. Não, eu não entendi, mas não tinha água. Mas tudo bem, estava bem gostoso. Então, descartado. Quer dizer, sim, que bom. No segundo dia, percorremos todo Manhattan e Nova York. Para ver direitinho, estávamos com todo o grupo dos nossos professores. O ruim é que estava chovendo, ou seja, todo Manhattan. Eles nos mostraram os prédios mais famosos, prédios onde foram gravados filmes, como, por exemplo, se não me engano, chama-se Plaza Hotel, ou algo assim, onde foi gravado Esqueceram de Mim. E o que mais? A gente percorria todo Manhattan e de verdade eu estava impressionada. Tipo, eu saía do hotel e ficava maravilhada. De repente você se vê cercada por prédios altíssimos e muitos deles por causa da neblina que tinha, porque muitas vezes tinha muita neblina, metade do prédio sumia na neblina. Tipo, era alucinante e além disso, a noite era ainda mais impressionante. Fomos à loja mais famosa da Apple, um pouco decepcionante. Quer dizer, era uma loja normal. A única coisa legal que tinha era a escada, mas a loja em si era bem comum. Vimos a loja do Rei das Tortas, o que me animou muito, pois fez parte da minha infância. Também estivemos na Washington Square, que era linda. Eu realmente não sabia da existência desse lugar, mas era super bonito. O problema é que por causa da chuva você não aproveita igual, mas tudo bem. Conselho: se você for viajar para Nova York, leve guarda-chuvas. E outro conselho extra: se for transparente, melhor ainda, porque no final das contas, como você vai com o guarda-chuva aqui? E o legal dos prédios é ver o quanto eles são altos, o quanto são bonitos, essas coisas. No final, o guarda-chuva acaba tampando todo o seu campo de visão. Se não for transparente, eu tinha o meu, conseguia ver mesmo assim pelo guarda-chuva. Fomos também ao Memorial. Eu não sabia o que era, depois fiquei impressionada ao ver que era onde estavam as Torres Gêmeas. Fizeram algo lindo lá. Como se fossem umas piscinas, sabe, pretas, e com um fundo, eram quadradas, né, bem onde era a torre. Então, ao redor, na borda, estava tudo cheio dos nomes das pessoas que faleceram das torres. Nessa piscina, havia um buraco quadrado no centro, por onde parecia que toda a água entrava. Não sei, era bonito por ser tão triste. Você estava lá e sentia o quê? Não sei, dava tristeza. Eles representaram muito bem, foi bonito. Amei isso. E além disso, eu não fazia ideia do que era e me impressionou muito. Também fomos a Wall Street. Sabe quando ouve o nome, não sabe exatamente o que é, mas reconhece? Então, é essa rua aqui, tá? Que era super bonita, com prédios enormes, antigos e imponentes. Eu amei, tirei fotos ótimas lá e havia uma estátua de uma menina fazendo assim. Não sei muito bem o que representava, mas enfim, acho que era tipo, não sei, liberdade ou algo assim. Mas enfim, e também, dado importante, que eu não entendia nada. Parece que em Nova York tem um touro em que você precisa tocar nos ovos. Basicamente, então tinha uma fila impressionante para tirar uma foto. Mexendo com os ovos do touro, pensei, melhor tirar uma foto só com o rosto, né?
porque já que estamos com pressa e temos que ir embora. E eu não vou tirar nenhuma foto, então primeiro tirar uma foto com o rosto. Eu tirei uma foto minha com o rosto do touro e tiraram outra foto minha, dessas de jornal. Preciso procurar porque não sei onde está. Mas sim, o touro era super bonito e lá não tinha fila. Acho que eu estava mal vista, senão não teria conseguido nenhuma foto. Te digo que para tirar foto com ovos de ouro aqui, não precisa muito, não sei. E para terminar o segundo dia, fizemos as duas coisas, logo em seguida, mais importantes de Nova York, tá bom? Que era ir ver a Estátua da Liberdade, claro, e a Ponte do Brooklyn. Fomos primeiro de barco ver a Estátua da Liberdade. A gente achava que o barco ia deixar a gente na Ilha da Liberdade, mas foi meio mentira. Foi só um passeio de barco para mostrar a Estátua da Liberdade, não ficamos lá. Tão de longe que eu, além disso, estava morrendo de medo porque a vista era horrível. Tinha uma neblina danada, não dava pra ver nada, e eu pensava, meu Deus, vim aqui pra ver a Estátua da Liberdade e não vou conseguir ver, porque realmente não enxergo. A neblina era tanta que não dava pra ver os prédios. Até nos aproximaram, mas não deixaram a gente lá porque já anoitecia. Fotos com flash, me virei de novo, ficaram lindas. Quer dizer, eu tenho umas fotos incríveis com a Estátua da Liberdade aqui atrás. Pelo menos pra mim foi ótimo. A gente saiu. Era um barquinho que também não era muito grande. Então, claro, tinham duas áreas para ver bem a Estátua da Liberdade e estavam sempre lotadas. E eu fui assim, como sou pequena, me enfiei assim, um pouquinho no meio, entre as pessoas. No final, as pessoas iam embora após tirar 4 fotos, mas o legal era quando anoitecia. Então, espera, o que estou dizendo? Ou seja, quanto mais de noite era, claro, ficavam mais bonitas, porque com o flash saíam melhor e as pessoas aproveitavam. Quando tinha mais luz, então tiravam as fotos e iam embora. E eu ficava lá até que tivesse bem menos luz e aí as fotos ficavam mais bonitas. Onde isso vai parar? Mas tudo bem, é isso mesmo. Voltamos de tirar fotos, entramos no barco e ele vira para o outro lado. Ficamos assim, você não vai nos deixar? Quer dizer, a gente achava que iam deixar a gente na ilha para ver a estátua, porque dá para fazer isso. E tem barcos que fazem. E não. Só chegava perto. Pelo menos consegui tirar as últimas fotos bem de perto. Porque, afinal, era o mais perto que eu chegaria da Estátua da Liberdade. Pra verem a bagunça na minha cabeça. Não vimos a ponte do Brooklyn nesse dia, foi no seguinte, já nem sei mais o que vi em cada dia. Quer dizer, porque eu tenho as fotos aqui, senão eu nem saberia o que estou falando. No terceiro dia, passeamos por Nova York, mas de forma mais tranquila que antes. Fomos ao Rockefeller Center, que é onde colocam a árvore de Natal. No inverno, quando é Natal. E eles colocam bem ali no meio. E era super bonito, tinha tipo uma fonte, uma estátua dourada. O prédio era enorme, era muito bonito. Depois vimos a igreja de São Patrício. Eu não sabia que tinha uma igreja bem ali no meio, mas era bonita. E uma delas, que se não me engano era a de São Patrício, pelo que parecia estava tendo tipo um desfile. E eu não sei quem eram essas pessoas, mas era todo mundo bem arrumado com seus chapéus de capitão. Eu não sei o que era, mas de repente começaram a tocar tambores e todo mundo começou a andar assim em fila, um monte de gente. Eu não entendi nada, mas eu gravei. Também vimos onde é gravado o programa do Jimmy Fallon e também vimos o famoso, mas famosíssimo prédio da Louis Vuitton, o das bolsas. Eu achava que isso era falso, juro, eu achava que era super falso. É uma loucura, algo totalmente inesperado, parece não combinar. No final, são prédios normais, como um prédio de bolsas. Não faz sentido, mas o prédio é lindíssimo, super alto e com detalhes impressionantes. E eu, pra falar a verdade, fiquei passada. Queríamos entrar, mas no final entramos no prédio da frente, que era tipo uma loja. A gente não sabia se tinha que dar a volta pra entrar no prédio das bolsas. Se podia ou não, a gente não sabia de nada. Entramos na loja da Louis Vuitton, que era linda e cheia de malas, fazendo formatos até lá em cima. Era super bonita, tinha tipo uma área de chocolate que vendia um chocolate em formato de bolsa, de várias coisas. Depois fomos para a joia da coroa daquele dia, que era o mirante, certo? Muitos visitam o Empire State por ser um mirante, outros escolhem outro local. Mas nós fomos ao Summit e já te digo que eu amei. Ou seja, fomos ao Summit, que tem 93 andares, se não me engano. O máximo que você podia subir era até o 93º andar. Cada andar, do 91º ao 93º, tinha coisas diferentes. Certo, e só o elevador já era muito legal. Subia rápido, era bacana, tinha espelhos, luzes, uma respiração estranha, era bonito de verdade. E depois colocaram um vídeo pra gente que na verdade era meio mentirinha.
porque antes o Summit estava vazio e depois ficou bem mais cheio, ou seja, não tinha relação. Já adianto que, mesmo com muita gente, está tudo bem feito, pois você vê igual. Eles nos davam óculos de sol, que ainda tenho, porque depois entregavam para você. E para os sapatos, eles nos davam tipo umas sacolinhas, para não sujar o chão, porque também era de vidro. E aí chegamos primeiro na 91, e essa era, já vou dizendo, a melhor. Ou seja, se vocês forem, por favor, aproveitem a 91, porque não tem comparação com as outras. Na 91 parecia uma sala enorme. O chão cheia de espelhos, as paredes, o teto, tudo, e depois tudo era mirante. Então, por ser tão grande, realmente não tinha tanta gente para aquele salão enorme. Então, eu literalmente peguei uma janela panorâmica, tá? Eu tinha a janela panorâmica só pra mim. Então, você tinha, tipo, 1h30 ou algo assim. 1 hora, não sei, mas enfim. E você podia aproveitar como quisesse. Depois que subia para o andar de cima, não podia mais descer. Ficamos muito tempo lá embaixo, pois realmente vale a pena. E dá pra ver tudo melhor. Depois subimos para as outras. Lá você vê de mais alto, mas sem tantos detalhes. Não dá pra ver o Empire State. Eu tinha o Empire State bem aqui, então parecia não valer tanto a pena. No segundo andar tinha tipo um mirante, que era como uma varandinha, mas era de vidro. A fila estava enorme e era meio bobeira, então desistimos. No terceiro andar havia um pequeno terraço ao ar livre. Era bonito, mas nada se compara ao andar 91, que era maravilhoso. Quase esqueci do próprio 91. Algo bem conhecido do Summit é que eles têm isso. Bolas infláveis prateadas, então você pode tirar fotos com as bolas. É uma salinha e você tem ao fundo todo o mirante, tem dessas bolas voando. Ah, bem, não, eu via vídeos de pessoas passando pelas bolas lindas. É mentira, não sei como fazem. Quando cheguei na sala, estava lotada, com o garoto que cuidava das bolas dizendo: por favor, não estourem as bolas, porque tinha crianças jogando futebol com as bolas e estourando elas. Tinha muita gente, impossível fotografar. Só consegui 2 fotos boas. O 91º andar era o melhor. A primeira fase em que você entra, essa é a melhor, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Saímos do Summit, pegamos o metrô e fomos para a ponte do Brooklyn. E é isso, atravessamos a ponte inteira, o que levou bastante tempo, demoramos um pouco, fizemos um pouco de besteira. Basicamente saímos, pegamos o metrô e voltamos ao hotel. E fomos jantar, que eu, se não me engano, acho que jantei sushi. Quer dizer, não estava muito bom, mas... olha, um sushi numa costa assim de Nova York realmente não dá. Mas, enfim, era o que tinha. Basicamente, 4º e último dia. O planejamento desse dia era basicamente de manhã ir ao Central Park e à tarde irmos para Baltimore, já com as famílias. Então fomos andando até o Central Park. Passamos em frente, se não me engano, tá? Da casa do John Lennon, que ficava ao lado do Central Park. E depois fomos para o que seria a essência do Central Park. Era um dia chuvoso, havia pouca gente e tudo parecia muito triste. Porque no final é um parque natural, então o que eu espero é vê-lo colorido. E isso, mas vi um monte de esquilos, isso é verdade, vi muitos esquilos. Além disso, bem pertinho. E se não me engano, bem antes de irmos ao Central Park, passamos pela loja da Crumbl Cookies. Finalmente experimentei as Crumbl Cookies. Peguei as de cartas essa semana e experimentei. São muito boas. Fiz uma pequena degustação, tudo bem? Peguei 3 pequenas e paguei 8 euros. Vou comer cookies hoje. Meninas, só um momento. Está uma delícia. Está muito bom. Está gostosa? O que era isso? Massa de biscoito? Essa é de brownie. Eu não gosto. Este é meu. Sei do qual era o meu. Esta, eu vou ficar com esta. Não sei do que são, sabe? É tipo, é de não sei o que, mas não sei. É de Snickers. É que se leva o seu rosto, já está acostumada a saber. Tem gosto de canela, está boa. É como leite merengado, está gostosa. Sim, delicioso. Está boa, está boa. Terceiro. The Cookies and Cream. Eu quero ir. Essa aqui não está tão boa, mas ainda assim está gostosa. Acho que a de Snickers está mais gostosa.
E aí foi quando fomos ao Central Park. A gente queria entrar no zoológico, mas não deixaram, porque além de já termos só 1 hora, porque tínhamos que pegar o trem para ir embora. Não dava para ver um zoológico em 1 hora, como vocês podem imaginar. Então... Mas enfim, esse zoológico foi onde gravaram os pinguins de Madagascar, quer dizer, então o zoológico tem história, né? E por último, pegamos o trem, gente. Passamos 3 horas em um trem até chegar em Baltimore. Para conhecer a família da minha colega americana. Eu estava com medo, mas conto no próximo vídeo. Então, meus queridos, a gente se vê. Amo muito vocês. Um beijinho lindos, Mua.